Olá! Hoje, a nossa imersão nas fontes vai explorar algo que acontece dentro da cabeça de absolutamente todo mundo, todos os dias. Com certeza. Mas é uma daquelas coisas que a gente raramente para analisar com o cuidado que merece. A gente age no piloto automático, né? Exatamente. O foco dessa nossa análise de hoje é a engenharia do pensamento. Tipo, a ciência e a psicologia por trás de como a mente humana resolve problemas. Um tema fascinante, diga-se de passagem. Muito. E para isso, nós temos em mãos um material de pesquisa bastante denso. É um documento de notas de estudo que chegou pra gente com o título de 16.txt. As famosas notas do arquivo 16. Isso. E a missão aqui é desconstruir esse material para entender os 4 principais fatores cognitivos que influenciam diretamente os nossos métodos e, claro, os resultados que a gente obtém diante de qualquer desafio. Perfeito. Ok, vamos desvendar isso. Porque não estamos falando de um mero teste de QI, sabe? Não, de jeito nenhum. Ou de quem nasceu mais inteligente. Estamos falando da própria mecânica de como o cérebro processa, organiza e recupera informações sob pressão. Exatamente. E iniciar essa jornada analítica, pelas notas de pesquisa, deixa muito claro que a resolução de problemas passa longe de ser apenas um talento inato. Sim, tira aquele peso do dom natural, né? Tira totalmente. O sucesso diante de um obstáculo complexo depende fundamentalmente de engenharia mental. É sobre como as engrenagens da cognição estão estruturadas. Para encontrar a ferramenta certa na hora certa. Isso. E o primeiro fator que a pesquisa aponta para explicar por que algumas pessoas travam e outras encontram soluções rápidas é o que eles chamam de representação do conhecimento. Representação do conhecimento? Em termos simples, é a maneira como integramos e armazenamos as informações. O que separa um especialista de um amador não é necessariamente o volume de dados na cabeça. É a arquitetura. Exato. A arquitetura desse armazenamento. Essa distinção é fundamental, porque a gente costuma olhar para um especialista resolvendo um problema em minutos e, assume que é uma espécie de mágica. Ou uma genialidade inalcançável. Pois é, mas a diferença real, segundo a pesquisa, é que o especialista possui um sistema de conhecimento de altíssima densidade. É altamente interconectado. Enquanto isso, o conhecimento do amador é descrito no material como frouxo, solto. Espalhado. Sim. Para ilustrar, é como se a mente do amador fosse uma daquelas caixas de papelão gigantes de mudança, sabe? Sei bem, aquela bagunça. Pés foram simplesmente jogados lá dentro de qualquer jeito. A informação tá lá. Mas tenta achar alguma coisa rápido. Impossível. Quando surge um problema e a pessoa precisa de um alicate específico, ela tem que revirar a caixa inteira. O custo de energia e tempo é enorme. Gigantesco. Já a mente do especialista operaria como um arquivo de metal perfeitamente organizado. Gavetas catalogadas, etiquetas coloridas, referências cruzadas. Se ele puxa uma pasta sobre um assunto, imediatamente sabe quais outras 3 pastas estão conectadas àquilo. O que é fascinante aqui é que isso desmistifica a figura do gênio intocável. Totalmente. A diferença de desempenho não vem de um processador mental mais rápido, digamos assim. Vem de um banco de dados mais bem estruturado. Isso. Quando o amador tenta recuperar uma informação, a falta de conexões claras faz com que a memória falhe ou traga dados irrelevantes para aquele momento. Sim. Já a rede densa do especialista permite que o cérebro pule de um conceito para o outro de forma muito fluida. O conhecimento isolado, aquele fato aleatório decorado sem contexto... Aquele decoreba de prova. Exato. Tem um poder quase nulo na resolução de problemas práticos. É a teia de relações entre os fatos que gera o insight. E a construção dessa teia não acontece por acidente, né? Não, é o resultado de forçar o cérebro a encontrar padrões ao longo do tempo. E essa busca por padrões nos leva de forma muito orgânica para o segundo fator do nosso material, que é o modelo mental.
ou a nossa configuração padrão de pensamento. Construir atalhos e padrões é excelente para organizar o arquivo mental, mas existe um lado obscuro quando a gente passa a depender exclusivamente dessas rotas pré-estabelecidas. Sem dúvida, o modelo mental é basicamente uma rota de pensamento esculpida pelas nossas experiências passadas. O famoso piloto automático. Ele mesmo. E sob certas condições, esse piloto automático é vital. Ele aumenta a velocidade de percepção. O cérebro não precisa recalcular como abrir uma porta toda vez que encontra uma maçaneta. Seria exaustivo. Seria inviável. No entanto, na economia e nas ciências comportamentais, isso esbarra em um conceito chamado dependência de meios. Uma verdadeira armadilha cognitiva. Pense nisso como o trajeto diário para o trabalho. O cérebro se acostuma tanto a pegar uma determinada rua todos os dias que, mesmo quando uma nova avenida mais larga e rápida é inaugurada, A tendência natural é continuar pegando a rota velha e esburacada. o caminho já está asfaltado na mente. E essa dependência de caminhos conhecidos limita severamente a nossa capacidade de aplicar novos métodos a problemas inéditos, A gente tenta forçar o problema novo a caber na solução velha. quase sempre. É aqui que a coisa fica realmente interessante. O material-fonte traz 3 exemplos práticos e, confesso, bem divertidos sobre isso. Os enigmas clássicos. Isso. O primeiro é o problema dos 9 pontos. Esse dá dor de cabeça em muita gente. Imagina uma grade de 3x3 com 9 pontos pretos desenhados num papel. Uhum. A tarefa é conectar todos os 9 pontos usando exatamente 4 linhas retas, sem levantar a caneta do papel. E sem refazer nenhum traço. Exato. Depois tem o problema da vela. O desafio é fixar uma vela na parede usando apenas uma caixa de fósforos e uma caixa cheia de percevejos. De um jeito que a cera não pingue na mesa abaixo quando for acesa. Sim. E o terceiro é o problema das 2 cordas. 2 cordas penduradas no teto, muito distantes uma da outra para serem seguradas ao mesmo tempo. E na sala tem uma cadeira, um pedaço de pau, um alicate, um arame e um grampo. 3 cenários perfeitos de como a mente trava. Vamos pegar o dos 9 pontos primeiro? A frustração que as pessoas sentem tentando resolver isso é palpável. Você tenta desenhar um Z, um quadrado, e sempre sobra um ponto de fora. E essa frustração ocorre porque o modelo mental entra em ação imediatamente, criando regras que não existem nas instruções. A gente inventa barreiras. Ao olhar para a disposição dos pontos, o cérebro enxerga um quadrado e constrói uma fronteira visual e imaginária ao redor deles. Uma caixinha invisível. O atalho mental dita que as linhas traçadas devem permanecer dentro dessa caixa invisível. Mas é matematicamente impossível resolver o enigma assim. E qual é o truque aí? A única solução exige que a pessoa estenda as linhas muito além dos limites da grade de pontos, cruzando o espaço em branco do papel para mudar de direção e voltar pegando os pontos restantes. Ou seja, a dificuldade não está na falta de habilidade de desenhar linhas. Está na incapacidade de ver o espaço fora do limite que a própria mente impôs. Isso é muito contraintuitivo. Significa que a nossa experiência de reconhecer formas geométricas vira o nosso maior ponto cego? Exatamente. E aquele outro desafio que você mencionou, o problema das 2 cordas. Nossa, lendo o cenário das cordas distantes, a minha primeira reação foi tentar arrastar a cadeira para perto de uma corda. Subir nela e tentar alcançar outra com um pedaço de pau, certo? Lógico, é o que a maioria faria. Essa seria a abordagem padrão. A rota já asfaltada de usar algo para ficar mais alto ou estender o braço. Mas no desenho do experimento isso não resolve, né? Não, porque mesmo com a cadeira e o pedaço de pau, a distância ainda é grande demais. A solução que exige um verdadeiro insight envolve mudar completamente a física da situação. Usar os outros objetos. Isso. A pessoa precisa pegar um objeto com um bom peso, como o alicate, e amarrá-lo na ponta de uma das cordas. Em seguida, ela empurra essa corda com o alicate, transformando-a em um pêndulo. Ah, que sacada brilhante! Enquanto o pêndulo balança para longe, a pessoa caminha, segura a outra corda e simplesmente espera a primeira corda balançar de volta para a mão dela. Exige desconstruir o modelo mental de alcançar. E substituí-lo pelo modelo de movimento pendular. E o que impede a pessoa de ver o alicate como um peso de pêndulo é justamente o terceiro fator abordado na pesquisa. A fixidez funcional. Exatamente.
é um obstáculo que caminha de mãos dadas com os modelos mentais. A fixidez funcional é a nossa tendência crônica de olhar para um objeto e acreditar que a função dele é fixa, imutável. A gente aplica um rótulo e a mente descarta todas as outras propriedades físicas daquele objeto. Para trazer isso para o cotidiano, é como quando precisamos pregar um quadro na parede, não encontramos o martelo de jeito nenhum e ficamos paralisados. Sendo que qualquer objeto pesado poderia servir. Sim, o cérebro diz que só o martelo serve, ignorando que a sola de borracha dura de um sapato tem exatamente os atributos físicos necessários para resolver o problema. A analogia do sapato é perfeita. A fixidez funcional nos cega para as características estruturais de um objeto porque o conceito semântico dele fala mais alto. O nome da coisa domina a utilidade dela. O material cita um excelente exemplo com os telefones celulares. Se os engenheiros tivessem permanecido presos à ideia de que um celular é estritamente uma ferramenta para comunicação de voz, Que era a função original. nós nunca teríamos chegado à revolução dos smartphones. A fixidez funcional teria impedido a integração de câmeras, GPS e processamento de dados no mesmo aparelho. A inovação só ocorre quando alguém olha para a ferramenta e questiona qual outra função a estrutura daquele objeto pode suportar. Isso me leva de volta àquele problema da vela que você listou antes. A caixa de percevejos. Exato. A frustração impera nesse teste. As pessoas tentam derreter a base da vela para colar na parede, Ou espetar a vela na parede usando o próprio percevejo. o que invariavelmente destrói a cera e a vela cai. O obstáculo invisível ali é que os percevejos estão dentro de uma caixa. Logo, a função fixa da caixa é de recipiente. O cérebro a rotulou como embalagem. Para chegar à solução, a pessoa precisa esvaziar a caixa, desfazendo visualmente a função de recipiente. E aí as propriedades físicas da caixa vazia ficam em evidência. A pessoa usa um percevejo para prender a caixa de papelão na parede, transformando-a numa pequena prateleira. A vela é colocada em pé dentro dela. E a cera pinga na base de papelão, não na mesa. A superação da fixidez funcional acontece no momento exato em que a caixa deixa de ser embalagem e passa a ser material de construção. É uma limitação enorme para a capacidade criativa. Porque a gente vive rodeado de recursos subutilizados simplesmente por não conseguirmos desvincular o objeto do seu nome. Exato. Chega a ser quase cômico o quanto a nossa própria mente nos sabota nos bastidores. É um truque do cérebro para poupar energia, mas que custa caro. Muito caro. Mas, avançando nas notas de pesquisa, chegamos aos obstáculos finais que moldam as nossas decisões e saímos do território puramente lógico para entrar na esfera da motivação e da emoção. Aí o jogo muda de figura. O texto aponta para características mentais que nos deixam simplesmente sem vontade de analisar problemas com o cuidado necessário. E aqui surge o que é considerado o maior obstáculo criativo de todos, o viés de confirmação. O temido viés de confirmação. Esse é indiscutivelmente o bloqueio mais formidável. O viés de confirmação é a tendência humana de buscar, interpretar e lembrar de informações exclusivamente de uma maneira que valide as crenças que já temos. Aquilo que já acreditamos antes mesmo de olhar os dados. Sim. Se os modelos mentais e a fixidez funcional são limitações de ferramentas, o viés de confirmação é uma limitação de motivação. O indivíduo não quer descobrir a verdade. Ele quer confirmar que a ideia inicial dele estava certa. É um mecanismo de defesa do ego que nos impede de considerar dados novos que contradigam a nossa visão de mundo. Para dar um exemplo muito tangível de como isso é estudado em laboratório, o material menciona a famosa tarefa de seleção de Watson. Um teste brilhante. É um teste lógico enganosamente simples. Imagina que há 4 cartões sobre uma mesa. Cada cartão tem uma letra de um lado e um número do outro. Certo. Os lados visíveis para quem está fazendo o teste mostram a letra a letra B, o número 4 e o número 7. A, B, 4 e 7. A regra que precisa ser testada é a seguinte: se um cartão tem uma vogal de um lado, então ele tem um número par do outro. Vogal de um lado, par do outro. Do viés de confirmação. A pessoa vira o A, que é uma vogal,
querendo encontrar um número par atrás para provar que a regra funciona. O que faz sentido num primeiro momento. Ela vira o 4, que é um número par, esperando encontrar uma vogal para, novamente, confirmar a regra. Mas aí tem um erro lógico gritante. Gritante. A regra diz que vogais precisam ter números pares no verso. Ela não diz que números pares precisam ter vogais. Então virar o 4 não prova absolutamente nada. Não. Se tiver uma consoante atrás do 4, a regra não foi violada. Para realmente testar uma hipótese, a gente precisa tentar falsificá-la, não confirmá-la. Então, a resposta correta para testar a regra seria virar o A e virar o número 7. Precisamente. Você vira o A para garantir que não há um número ímpar escondido ali. E você obrigatoriamente tem que virar o 7, que é um número ímpar. Porque se houver uma vogal atrás desse 7, a regra inteira desmorona. Exato! A dificuldade que quase todos enfrentam nesse teste ocorre porque o cérebro humano resiste ativamente a procurar informações que destruam a sua premissa. Nós temos alergia a procurar o cartão 7 nas nossas vidas. Preferimos continuar virando o 4 e celebrando que estamos certos. É como se o nosso cérebro rodasse o seu próprio algoritmo de rede social, né? Ele ajusta o feed para só mostrar os cartões que a gente já vai curtir, escondendo ativamente os fatos que gerariam um desconforto cognitivo. Uma bolha criada pela nossa própria mente. E a pesquisa vai além dos testes lógicos e mostra como isso afeta debates reais. O texto detalha um estudo conduzido pelo pesquisador Anderson, envolvendo bombeiros e estudantes. O estudo de Anderson é um retrato fiel de como a polarização e a teimosia se formam em grupos. Como foi a divisão lá? Ele separou os estudantes em 2 grupos para debater que tipo de perfil profissional fazia um bombeiro superior. Metade recebeu a tarefa de ler materiais e defender que o bombeiro audacioso, que toma riscos, era o ideal. O perfil herói. Isso. A outra metade recebeu a incumbência de defender que o bombeiro cuidadoso, focado em segurança, era o superior. E o que se observou não foi uma avaliação fria dos prós e contras de cada perfil. Longe disso. O que aconteceu foi que cada grupo começou a filtrar todas as evidências de forma enviesada. O grupo da audácia ignorou os dados sobre acidentes e exaltou os resgates heróicos, concluindo que a coragem era a característica superior. E o grupo do cuidado focou só na preservação da equipe e mitigação de erros, concluindo que a cautela era suprema. Eles não chegaram perto da verdade objetiva, apenas construíram muros mais altos ao redor da opinião inicial. Isso levanta uma questão importante sobre a deliberação nas empresas e na sociedade. Nós raramente operamos como balanças de precisão pesando evidências de forma imparcial. É mais como advogados defendendo um cliente a qualquer custo. Uma ótima analogia. A motivação para estar certo cria um funil de atenção. Nós damos um peso desproporcional a qualquer informação que corrobora a nossa tese. E desqualificamos ou ignoramos dados contrários. Num cenário corporativo, por exemplo, se a liderança já decidiu lançar um produto, a equipe tende a apresentar apenas as pesquisas que validam o lançamento, ignorando os sinais de rejeição. Jamais produzirá inovações genuínas. Jamais. E, somando-se a toda essa arquitetura cognitiva que operamos internamente, as notas de estudo fazem uma menção muito pertinente antes de concluir. Os fatores externos. Isso. A resolução de problemas não acontece em um vácuo. O ambiente físico, a cultura organizacional, as dinâmicas dos grupos. O mundo lá fora atua tanto como um catalisador para quebrar esses modelos mentais, quanto como uma câmara de eco que amplifica a nossa fixidez funcional e os vieses. O contexto externo dita grande parte da nossa flexibilidade interna. Se você trabalha num grupo homogêneo, onde todos compartilham a mesma visão de mundo, o viés de confirmação coletivo se torna impenetrável. Ninguém quer ser a pessoa que levanta o cartão 7. Intelectual obriga um indivíduo a justificar suas premissas. Forçando a sair das rotas padrão. Então, o que tudo isso significa? Fazendo uma síntese dessas anotações detalhadas de hoje. O resumo da ópera. A conclusão inevitável é que resolver problemas não é uma questão de fazer mais força mental. A mudança precisa ser estrutural. Exato. Para superar desafios com a agilidade de um especialista, as pessoas precisam construir ativamente redes de conhecimento mais interconectadas.
transformando as caixas bagunçadas da memória em arquivos de cruzamento de dados. Precisam estar conscientes das avenidas asfaltadas da dependência de meios, questionando se não estão usando soluções velhas para problemas novos. Precisam olhar para os objetos além dos rótulos de suas funções. Por suas propriedades físicas brutas. E a tarefa mais árdua de todas, travar uma batalha diária contra o desejo emocional de estarem certas. Forçando-se a buscar evidências que destruam suas próprias opiniões. Se conectarmos isso ao panorama geral, O ganho prático vai muito além de solucionar quebra-cabeças visuais. Trata-se de ganhar agência sobre a própria cognição. assumir o volante da mente. Quando a pessoa reconhece a sensação de fixidez funcional ou percebe que está alimentando o viés de confirmação, ela ganha a oportunidade de pausar e recalcular a rota, É o primeiro passo prático para um pensamento livre. permitindo decisões mais limpas, sem o peso excessivo dos hábitos passados e do ego. Essa análise definitivamente vira uma chave na forma como monitoramos os nossos julgamentos. E para encerrar, quero propor uma reflexão final puxando o gancho daquela breve menção sobre os fatores externos. O ambiente e a cultura. Será que a nossa mente tem essa gravidade assustadora em direção aos velhos modelos mentais e ao viés de confirmação? Até que ponto uma mudança física radical não poderia ser o maior atalho para a inovação? Um choque de realidade. Será que reorganizar completamente o espaço físico de trabalho, mudar de país por um tempo, ou interagir profundamente com uma cultura que resolve problemas de forma oposta à nossa, não atuaria como um botão de reset instantâneo para a nossa criatividade? É uma excelente provocação. Talvez a arma mais eficaz para destruir a rigidez interna seja o choque do que é radicalmente diferente do lado de fora. Fica o convite para que cada um pondere sobre o impacto invisível que as paredes e os círculos sociais exercem sobre a arquitetura da própria mente. É um convite à reflexão profunda. Desmontar e entender o próprio mecanismo de raciocínio é sempre um exercício que expande horizontes. Sem dúvida. Agradecemos a companhia de quem nos acompanhou até aqui nessa análise tão reveladora. Continuem cultivando a curiosidade, questionando as próprias certezas e até a nossa próxima imersão nas fontes.